Boa noite a todos, irmãos. Realmente é um prazer muito grande nós estarmos reunidos dessa maneira, mesmo que nessa friagem, né? Mas estamos aqui alegres, quentinhos aqui dentro, e realmente é muito bom levantarmos nossas vozes ao Senhor, porque nós dependemos dele, né? Também aprendermos juntos mais um pouco da sua santa, bendita palavra. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 12. Se assim for da permissão do Senhor, então, nós vamos continuar os pensamentos que estamos aqui no livro de Mateus, a partir do capítulo 4. Vamos finalizar o capítulo 4 e vamos caminhando. Mateus 4 e 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, da Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então, eles no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama percorreu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosa multidão os seguiam. Até aqui, nós contamos com as bênçãos de Deus, enquanto haveremos de meditar na sua palavra. Amém. Muito bem, então nós temos visto que o início do ministério público do Senhor Jesus Cristo, ele passou aqui momentos antes por uma grande prova, mas junto com a prova, a aprovação, o selo do próprio Senhor em aprovar a pessoa bendita do seu próprio Filho, em realizar essa grandiosíssima obra que ele estava para realizar, a obra da redenção do ser humano. Nós que estávamos mortos, nossos delitos e pecados, a única maneira então de sermos salvos era Jesus caminhar até a cruz. E a caminhada de Jesus até a cruz deu-se início desde quando ele nasceu nesse mundo, e os dias foram passando e ele foi crescendo. Então, estava ali a caminhada rumo ao Monte Calvário. Mas a partir daqui, nós vamos ver, então, o cronômetro na contagem regressiva, né? A partir desse momento, Jesus, então, sendo batizado por João, a voz que ouve dos céus, o Espírito que repousa sobre ele, nós vemos ali a pessoa da Trindade aprovando aquele servo que, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, haveria de realizar essa obra. Depois ele passa pelo deserto para ser tentado e aprovado por Deus. E agora, o start: João Batista ele está preso. João Batista estava, então, denunciando o pecado, né, de Herodes com Herodias, aquela situação imoral, aquele adultério que estava sendo
cometido entre eles. Então, por João Batista denunciar, agora então ele está preso, sofrendo uma perseguição. Jesus então começa o seu ministério público e vai, a partir de então, dar início, vai dar um start, vai começar uma contagem regressiva rumo ao Calvário. Aproximadamente, então, 3 anos e meio de ministério público, de muitos ensinamentos, muitos exemplos, muitos sinais. Agora nós vamos ver Jesus em ação, muita ação, muito movimento, Jesus em muitos lugares diferentes, tendo contato com muitas pessoas diferentes e anunciando, então, o evangelho de salvação. Então, agora, versos 12 e 13... Quando, porém, Jesus ouviu que João foi preso, ele sai da Judéia e vai para a Galiléia, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Interessante nós pensarmos que João foi preso por estar denunciando o pecado, né? Quando a luz chega para iluminar, ela vai revelar a sujeira, ela vai revelar o pecado no coração das pessoas. E as pessoas podem reagir de 2 maneiras, e é exatamente da mesma maneira como nós reagimos. Ou vai rejeitar, vai rebelar aquela acusação, né, aquela revelação, e foi o caso aqui que aconteceu de Herodes, Herodias, todas aquelas situações, se rebelaram e tanto que assassinaram João Batista. Ou a pessoa, ela vai reconhecer o seu pecado, ela vai se converter daquela situação, vai crer e vai ser salva, né? Nós lembramos daquela mulher pecadora que aos pés de Jesus, o seu pecado foi manifesto ali. A pessoa do Senhor Jesus estava ali iluminando a todos, né? E quando alguém o acusa de estar recebendo daquela mulher, então estava sendo deixado ser tocado, né? E eles falam, porque é pecadora. Publicamente, todos sabiam o que significavam ser pecador, o que aquela mulher estava simbolizando ali. Então, mesmo o seu pecado sendo revelado, diante da pessoa do Senhor Jesus sendo luz, ela se converte, ela com o coração reconhece a sua situação, deposita a sua fé, e ela pode ouvir das palavras de Jesus, da boca de Jesus, né? Vai-te em paz, a tua fé te salvou. Então, quando a luz chega, 2 coisas acontecem, reações das pessoas. Ou se revoltam por não querer ter a sua vida manifesta, por querer continuar na prática do pecado, ou a pessoa vai abandonar, ela vai se converter, vai mudar de atitude. Quando nós vemos aqui, então, Jesus, ele deixa a região da Judéia, Nazaré, que era a cidade que ele morava, e vai para a região da Galiléia. Por isso que Jesus é conhecido como Galileu. Nós até cantamos, né? Pessoas compôs várias músicas, né? E Jesus é conhecido também como Galileu, justamente porque no auge do seu ministério público, no auge da sua fama se espalhando por todos os lugares, arredores, muitas cidades, o centro do seu ministério foi a região da Galiléia, especificamente uma cidade, Cafarnaum, mas ali existiam várias cidadezinhas, circunvizinhança, várias aldeias. Jesus percorreu por todas elas. Jesus foi a Jerusalém várias vezes, mas o auge, o foco do seu ministério foi justamente a região da Galiléia. E nós temos aqui uma citação do profeta Isaías, porque Mateus, ele está provando para os judeus que de fato Jesus era o Messias, então ele vai trazer várias referências do Velho Testamento, e uma das referências aqui do próprio Isaías, nós vemos ele destacar que naquela região tinha muitos gentios, ou ele fala Galiléia dos gentios, né? Um povo não propriamente judeu, e era justamente nessa região que Jesus vai ter, podemos dizer com essas palavras, o maior sucesso no seu ministério público. É lá que ele vai pregar, é lá que muitas pessoas vão aceitar, vai ouvir, e foi estratégico, foi absolutamente estratégico. Por quê? Capítulo 4 de Lucas, num texto paralelo,
nós vamos ver que Jesus em Jerusalém, pregando já nas sinagogas, ele pega o livro e ele vai ler uma profecia de Isaías, e naquela profecia, é fantástico ali o texto, ele vai revelar àquelas pessoas que a profecia estava falando dele mesmo. E quando as pessoas, então, ficam exultantes, olhando atentamente para a pessoa de Jesus, Jesus senta, entrega o livro, e agora, as pessoas querendo ouvir mais a seu respeito, Jesus começa a denunciar os judeus e mostrar que o profeta nunca teve vida fácil no meio dos judeus. Nunca teve vida fácil no meio de Jerusalém, foram perseguidos. E ele vai mostrar, Elias, tantas viúvas tinham em Jerusalém, e Deus mandou Elias a uma viúva de Sarepta, Sidom, um lugar fora dos domínios dos judeus. E depois ele vai lembrar também de Eliseu. Muitos leprosos tinham na terra de Israel naquela época, mas é Naamã que vai até Eliseu, um homem estrangeiro, comandante do exército do rei da Síria. E então, Jesus vai denunciar, porque imediatamente quando ele se revela, algumas pessoas começam a perguntar, mas esse não é o carpinteiro, filho de José? E agora ele realmente está se mostrando quem de fato ele é, as pessoas desconfiando. E Jesus fala, olha, o profeta nunca teve vida fácil no meio dos judeus, no meio de vocês. Jesus, então, denuncia essas atitudes que eles tiveram, e com Jesus não seria diferente. Então, agora, ele sai, os judeus ficam irados, eles levaram Jesus a um alto monte, que queriam jogar ele de lá. Então, ele sai e vai justamente desenvolver o seu ministério na região da Galileia, Cafarnaum sendo uma grande cidade à beira-mar, uma cidade ali estratégica, porque no meio dos gentios, Jesus foi mais bem, a sua mensagem, a sua palavra teve mais efeito, no sentido de muitas pessoas acolherem a sua mensagem, muitas pessoas se converterem, multidões de pessoas estavam seguindo Jesus. Então foi no meio dos gentios, Galileia dos gentios, por isso que Isaías traz esse detalhe para nós, e é interessante. Quando nós olhamos para Cafarnaum, uma cidade beira-mar, né, versos 14 a 16, para se cumprir o que foi escrito pelo profeta Isaías, e aqui nós vemos Isaías capítulo 9, dos versos 1 ao verso 2, que diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Imagina que o povo gentil ali, acostumado com cultos pagãos, deuses pagãos, coisas que nunca aconteciam de fato ali, uma salvação genuína, nunca de fato eles tinham conhecimento e revelação da parte de Deus único e verdadeiro, porque na história do povo de Israel, se olharmos para o Velho Testamento, Deus foi se manifestando através da nação de Israel, que os povos ao redor tinham a oportunidade de conhecer o Deus único e verdadeiro, e todas as pessoas que se converteram por crer no Deus de Israel, então essas pessoas foram salvas, mesmo que sendo estrangeiros. Então esse povo estava ali em trevas, agora de repente Jesus está ali no meio deles, pregando arrependimento, pessoas estavam se curvando, pessoas estavam ouvindo, pessoas estavam crendo, e muitos sinais e prodígios agora Jesus começa a fazer, um grande alvoroço, né? Uma grande revolução, nós podemos usar essa palavra, uma grande revolução estava acontecendo naquele meio, porque eles nunca viram o que Jesus estava fazendo. Os milagres, sinais eram de fato grandiosos, e a mensagem, o poder, a autoridade que Jesus tinha para ensinar, e Jesus fazendo tudo isso no meio dos gentios. Óbvio que também a região era povoada por judeus também,
no meio dos judeus, mas o profeta Isaías pôde falar exatamente dessa situação, e Jesus cumprindo cabalmente o que fora dito através dos profetas. Mateus traz, essa particularidade em nos mostrar que tudo que foi escrito no Velho Testamento cumpre perfeitamente na pessoa de Cristo. Porque eu disse que Cafarnaum era uma cidade estratégica, porque era uma cidade grande e situada à beira-mar, portuária, e o fluxo de pessoas ali era muito grande por conta do comércio. Então, constantemente tinha pessoas passando por Cafarnaum, era uma cidade grande, tinha muito movimento, fluxo de pessoas, lugar ideal para você propagar uma notícia, para você propagar uma mensagem, porque as pessoas passavam por ali, ouviam, viam o que Jesus estava pregando, viam o que Jesus estava fazendo, muitos deles se convertiam ali e partiam para os seus lugares de destino, levando essa mensagem, publicando essa mensagem. Os que não estavam se convertendo também estavam vendo, também estavam ouvindo e estavam ali de passagem. Então passavam e também ajudavam a espalhar a mensagem, mesmo não tendo crido, porque era notável a pregação de Jesus e os sinais, milagres e prodígios que Jesus estava operando logo no início do seu ministério. João fala que se fossem escritos livros a respeito de tudo que Jesus fez, não caberiam no mundo os livros que seriam escritos de todos os sinais e milagres que Jesus realizou. Então, mesmo antes, Jesus ter um corpo de discípulos, que ele chamou de seus discípulos, os 12 apóstolos, ali que caminhou junto com Jesus, Jesus já estava em atividade. Nós podemos pensar aqui num período de tempo, Jesus já estava pregando, pessoas estavam se convertendo, pessoas ouvindo o Evangelho, Jesus curando, Jesus fazendo milagres, uma grande ação estava acontecendo naqueles dias. Daí, por diante, verso 17, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa é a mensagem que começou com João Batista, a mesma mensagem de arrependimento, porque está próximo o reino dos céus. O que Jesus está dizendo? Vem aí um grande reino, um grande rei está por vir, ele vai estabelecer o seu reino, ele vai estabelecer o seu reinado, isso é fato, isto é certo, é garantido, e você na sua condição de pecado, você está contra esse reino, você está contra esse rei, arrepende-se, passe depressa para o lado do reino, que vai dominar, que vai estabelecer o rei, o seu reinado, e vai reinar para sempre. Nós vemos hoje, logo que Cristo realizou a obra tão perfeita, esse reino estabelecido no aspecto espiritual, Jesus já reinando no coração das pessoas que são salvas, virando as costas para o pecado, tendo a opção de não pecar, mas agradar o Senhor. E também nós aguardamos o reino futuro que será estabelecido aqui nessa terra, e é o próprio Senhor que haverá de reinar. Então, essa era a mensagem que Jesus estava anunciando: arrependimento e fé naquilo que ele estava dizendo. Versos 18 em diante: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Bom, então Jesus vai caminhando e vai nesse ministério, ele já estava sendo conhecido, ele chega e vê esses homens que estavam ali pescando e vai convidar tanto Pedro quanto André, que estavam ali lançando as redes. E é interessante nesse texto que a prontidão e como que de imediato eles lançaram
Eles abandonaram tudo, o que eles estavam fazendo, o seu ofício ali, e começaram a seguir Jesus. Como que eles não puderam resistir ao chamado, ao convite de Jesus, um chamado irrecusável, um convite irrecusável. Mas por que foi tão prontamente? Como assim? Uma pessoa chega na beira da praia, te convida, você simplesmente abandona tudo e sai e vai seguir. Mas o que nós temos que entender é que não foi a primeira vez que eles ouviram de Jesus. Ou ouviram Jesus, não foi a primeira vez. Pode ter sido a primeira vez que Jesus chamou, que Jesus fez o convite, mas não foi a primeira vez que eles tinham ouvido de Jesus. Nos outros textos paralelos, nós vamos ver, inclusive, que Jesus estava pregando no barco de Pedro. Ele usou o barco, pediu emprestado, porque eles não tinham pescado nada. Eles estavam ali tristes porque o seu trabalho todo tinha sido em vão. E ao que tudo indica, nós vemos ali uma pequena cooperativa de trabalhadores que trabalhavam para obter o seu sustento, e não somente o sustento, mas como fonte de lucro, como fonte de renda, porque possivelmente eles tinham alguns funcionários, algumas pessoas que trabalhavam ali, tanto Zebedeu, seus filhos, e algumas pessoas que trabalhavam para eles, quanto Pedro e André. Então nós vemos ali uma pequena cooperativa, e eles estavam exaustos, estavam frustrados, porque nada tinham apanhado. Jesus então pede o barco emprestado, Jesus vai pregar, Jesus vai anunciar, Jesus vai dar a sua mensagem ali com poder, autoridade, como nós estamos vendo aqui. Então eles já tinham ouvido de Jesus. E é interessante que nos outros textos os discípulos estavam eufóricos. Um chega para o outro e fala: nós achamos o Messias. Eles estavam entusiasmados, eles estavam exultantes, porque de fato era o Messias. Agora, nós conseguimos entender por que Pedro e André, Tiago e João, imediatamente aceitou o convite, deixando tudo para trás, e foi seguir Jesus, porque eles estavam inseridos num contexto histórico, que os judeus estavam aguardando o Messias. Eles aguardavam um Salvador. Eles aguardavam um que haveria de remir, um que haveria de pelejar, um que haveria de reinar. Quantas profecias, quantas promessas a respeito do Messias que eles tinham no passado por todos os profetas, por todos os textos. Os anos se passaram e as mensagens se repetiam a respeito do Messias. Então, a esperança do povo judeu estava num homem, numa figura, num único ser, que era o próprio Messias. Então, eles tinham um contexto para poder abandonar tudo, virar as costas para a sua velha vida, para a vida que eles estavam vivendo, e seguir, uma vez que os seus olhos foram abertos, uma vez que agora Jesus se revelou, e eles estavam absolutamente felizes, os corações estavam exultantes, o coração não cabia dentro do peito, de tamanha era a alegria, porque estava ali a fonte de todo sustento, estava ali aquele que era o Todo-Poderoso. Se eles estivessem na companhia do Messias, então eles tinham tudo, eles poderiam deixar tudo para trás. Então a pergunta aqui, de fato, é nós não perguntarmos por que eles deixaram tudo e seguiram Jesus prontamente, imediatamente, mas a pergunta deveria ser: por que nós não deixamos tudo e seguimos Jesus prontamente, como eles seguiram? O contexto histórico e a base que eles tinham, aguardando esse Salvador, explica tudo. Quando eles veem, o coração se alegra, o coração se enche. Então, quando nós pensamos em nós, então nós temos que conhecer mais, aprofundar, mergulhar mais no conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo, naquilo que estava prometido no Velho Testamento, como Deus foi conduzindo a história
ao longo dos tempos, das eras, através do povo de Israel. Precisamos conhecer mais sobre o povo de Israel, os textos do Antigo Testamento. E quando chegamos nos Evangelhos, mergulhar na vida, no conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando, então, existe um contexto histórico ao nosso redor, de conhecimento da Palavra de Deus, quando, então, nós sabemos da onde nós fomos tirados, qual era a situação que estávamos, o que de fato eu mereço, qual é o meu merecimento por quem eu sou e pelos pecados que eu cometo, e então o que eu recebi por meio da graça na pessoa do Senhor Jesus Cristo, então nós vamos valorizar, então de fato nós vamos agir como os discípulos, seguir o Senhor Jesus Cristo mesmo, com corações alegres, gratos, exultantes, porque se estamos com Jesus, isso é o que importa. O resto, Ele vai prover, Ele vai suster, Ele vai dar o sustento, Ele vai providenciar aquilo que de fato nós temos necessidade. E foi justamente isso que Pedro e João fez, Pedro e André fez, e logo em seguida Tiago e João, que também eram irmãos, filho de Zebedeu, também fizeram, virando as costas, deixando tudo, o trabalho, o sustento, o seu pai, a cooperativa ali, a empresa, a microempresa, e foi seguir Jesus. Interessante nós pensarmos nesse contexto que Pedro e André estavam lançando as suas redes. E Tiago e João, eles estavam consertando as redes, né? Agora, como diz o Simon, eu não quero viajar aqui no texto, né? Mas a gente pode fazer uma aplicação que Jesus chamou pescadores para ser pescadores, mas agora pescadores de homens. O Senhor nos chama para nós sermos quem de fato nós somos, mas agora o que vai mudar é o propósito. Pedro e André, Tiago e João, eles pescaram para obter o sustento, para obter uma fonte de renda, para obter lucros. Agora eles vão pescar para o reino de Deus. Eles vão saber que o sustento, a fonte de renda, a fonte de lucro, está plenamente nos cuidados de Deus. Estão plenamente confiados com o Messias, com o Salvador. Se está na companhia do Senhor, é o que basta, é o que importa. Ele vai prover, Ele vai suster. Agora, essa necessidade primária já não é aquilo que eles têm que buscar incessantemente, incansavelmente. E agora eles vão pescar para o reino. Almas, eles vão pescar almas, trazer pessoas para serem salvas, pessoas para ser libertas da condenação. Então, o que mudou, na verdade, foi o propósito. Ou seja, o que Pedro, João, Tiago, André tinham de características, habilidades, expertise, eles continuaram tendo, mas usando para um outro propósito, para uma outra finalidade, a finalidade espiritual. Que nós queremos pensar nessa noite, que cada um de nós fomos criados por Deus com características, qualidades e habilidades especiais, e cada um diferente uns dos outros. E nós seremos transformados como discípulos de Cristo, é o nosso propósito que vai ser transformado. E então eu vou deixar de usar todos os meus recursos, habilidades e expertise em algumas áreas, para usar apenas para o meu bem, para o meu bem-estar, e agora eu vou colocar à disposição das pessoas, tanto no aspecto como igreja, e também no aspecto evangelístico, e eu vou colocar isso à disposição do Senhor para que seja usado em benefício de outras pessoas e não somente em meu único e exclusivo benefício. Mas então Deus vai chamar pessoas, aonde quer que você esteja, médicos, professores, empresários, donas de casa, seja lá o que for, qual seja a sua habilidade para
usar para o bem de outras pessoas, né? É o propósito que muda. Eles continuaram sendo pescadores, mas agora pescadores de homens. Interessante nós pensarmos, e aí agora eu vou entrar nessa questão de não viajar, né? Que o Simon diz, porque não alegorizar um texto que não é alegórico, né? Nós aprendemos muito isso. Mas Pedro e André estavam lançando as suas redes. Eu confesso que eu estou com vontade de alegorizar. E Tiago e João estavam consertando as suas redes, né? Mas, claro, o texto só fala exatamente isso. O que eles estavam fazendo era o ofício deles, e o texto não quer dizer nada mais do que isso. Um estava lançando as redes e o outro estava consertando as redes. Mas nós podemos pensar de uma forma de aplicação, características diferentes, que Jesus os chama para se completarem uns aos outros naquele time que Jesus estava montando ali, que eram os seus discípulos. No ambiente como igreja local, existe exatamente a mesma característica, né, no que diz respeito a dons espirituais. Uns têm alguns dons que os outros não têm, e ambos se completam nessa caminhada, nessa carreira cristã. Se Pedro e André, ao lançar as redes, poderíamos assemelhar a um dom de evangelismo, né? E trazer pessoas. Tiago e João estavam ali consertando as ferramentas de trabalho, estavam ali cuidando atrás das cortinas, né? Para que o trabalho continuasse na manhã seguinte, para que o trabalho fosse possível, talvez suavizando atritos, suprindo necessidades. Podemos assemelhar a um pastor, né? Então, não que eu estou alegorizando, mas uma aplicação, né, interessante, características diferentes que Jesus vê em um, vê no outro, chama, e junto, no coletivo, seus discípulos seriam importantes tais qualidades, tais características diferentes, porque haveriam de se complementarem, né, no aspecto como o coletivo da igreja, exatamente a mesma, funciona da mesma forma, né? Uns complementando os outros, e aí nós nos tornamos um corpo. O apóstolo Paulo vai falar muito mais sobre isso, né? Aí lá são realmente um texto que Paulo usa figuras, a figura do corpo, da cabeça, do pé, da mão, e todos são um corpo, né? Aí ali é um texto que a gente usa para aplicar, né? Seria mais bem aplicado, né? Baseado no curso que nós tivemos. Mas muito bem. Seguindo então a última parte do texto, versos 23 a 25, nós vamos ver aqui um resumo do ministério do Senhor Jesus Cristo. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os criou. Então, várias cidades mencionadas aqui. Nós vamos ver de uma maneira resumida o que Jesus estava fazendo, o ministério de Jesus de uma maneira resumida. O que Jesus ensinava? Resumindo o seu ministério, Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus curava. 3 aspectos que resumem o seu ministério. O que Jesus ensinava? Jesus ensinava a cultura do reino dos céus. Como vivem no reino de Deus as pessoas que lá estão. E as pessoas que, para ir para esse lugar, como nós temos que viver, né? Então, a cultura desse novo reino, ele vai mostrar muito no Sermão da Montanha e nos outros sermões que tem também, um reino invertido, um rei invertido. Um rei que vai reinar eternamente, mas que por meio do sofrimento, da dor, da cruz. Um reino que você é feliz quando você é pobre.
Você tem tudo quando você não tem nada. Você ganha tudo quando você perde a sua vida. Então Jesus vai apresentar a cultura do reino de Deus. O maior é aquele que é o menor, é aquele que serve. O primeiro é aquele que é o último. Então Jesus vai apresentar, é isso que Jesus vai ensinar, a cultura do reino dos céus e como vivem as pessoas lá nesse reino. É assim que nós vamos viver lá eternamente. Por isso que um ímpio nunca jamais poderia frequentar o céu, porque ele não sabe nada de como é a cultura, como as pessoas vivem naquele lugar. Ele não sabe nada, ele não teria como se relacionar naquele ambiente. Então Jesus vai ensinar a cultura dos céus. O que Jesus pregava nas sinagogas, sinagoga dos judeus, ele pregava: é chegado o reino. Como então entrar nesse reino? Por meio do arrependimento dos seus pecados e fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Fé, apesar de ele não ter ainda realizado a obra, era ele quem estava falando. Era ele quem estava anunciando. Então as pessoas tinham de ter fé, apesar de ver o seu próprio pecado, reconhecer quem de fato era, mas também colocar a sua fé na pessoa de Cristo. Tanto que várias pessoas que se chegou a ele, Jesus disse: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Assim ele falou para aqueles homens que colocou o paralítico lá, a mulher pecadora que chegou por detrás e outros mais: a tua fé te salvou. Então Jesus pregava como entrar nesse reino, né? É chegado então esse reino. Se ele ensinava a cultura do reino, ele pregava como entrar nesse reino. E o que é a cura? Cura. O que ele trazia? Uma demonstração do reino, ou seja, o poder transformador, mudanças de vida. Pessoas que estavam marginalizadas pelo pecado, endemoniadas, viviam no cemitério, desnudas. E agora Jesus expulsa e expele os demônios, tem autoridade. Os demônios falam com ele: olha, por que você está aqui para nos perturbar? Olha, nós podemos ir para a manada dos porcos. Então até os demônios reconheciam o poder e a autoridade de Jesus. E toda sorte de enfermidade, paralíticos, coxos, enfermos, doentes. Olha, toda a Síria trouxeram todos os seus doentes. Esvaziou-se todos os leitos, enfermarias, hospitais que poderiam ter naquela época, né? UTIs, CTIs, tudo ficou vazia, porque eles levaram diante de Jesus e Jesus estavam curando todos, ou seja, uma demonstração desse reino, em um lugar onde não vai haver nem choro, nem dor, nem sofrimento, nem enfermidade. Então, um poder transformador, e é claro que vamos aplicar isso espiritualmente e não fisicamente para os nossos dias, apesar de entender claramente que Jesus é absolutamente capaz de curar enfermidades nos nossos dias, caso seja essa a vontade do Senhor, porque Ele é soberano sobre todas as coisas e o seu poder se mantém o mesmo, né? E, finalizando, da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Que nós vamos ver que, a partir daquela região, e dando continuidade pelos seus discípulos que aplicaram o ide, que nós vimos da boca do próprio Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, para que eles fossem a todas as nações e fizessem discípulos e os batizassem, aquela mensagem do Warren que nós vimos na reunião de batismo, né? Então, através dos seus discípulos, cumprindo o ide, essa mensagem foi espalhada, foram feitos discípulos de todas as nações, até chegar aos nossos dias, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Nós somos os confins, né, da terra, né? Uma vez que estamos tão longe de Israel e do povo judeu, porque mesmo Jesus disse à mulher samaritana: a salvação
vem dos judeus. Então a salvação vem dos judeus. Jesus era judeu, óbvio que ele estava falando dele mesmo. E nós estamos tão longe, somos gentios, estrangeiros, né, brasileiros, e a mensagem chegou até nós e fomos feitos discípulos de Cristo, né? Então, talvez, pensando nisso, nós conseguimos entender aquilo que Jesus disse aos seus discípulos, que eles haveriam de realizar obras maiores do que o próprio Senhor Jesus Cristo havia realizado. E realmente, quando pensamos no progresso, no avanço do Evangelho por todas as nações, tribos, línguas, até chegar em nós, realmente nós vemos como essa obra foi grandiosa quando estudamos a história, né, do período da igreja, desde o primeiro século até nos dias de hoje. Realmente nós vemos como essa obra foi grandiosa e como avançou a mensagem do Evangelho, né? Realmente é interessantíssimo nós estudarmos, porque aqui foi o início, o start do ministério público de Jesus, sempre com muita ação, muito movimento da parte do Senhor Jesus Cristo, e realmente isso é fantástico. Que possamos aplicar sua palavra em nossos corações, no desejo de servir, de contemplar, de imitar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que possamos aplicar a sua palavra em nossos corações. Amém.